Olá, sejam bem-vindos ao nosso KPF Cast, o novo podcast da KPF. Esse canal é um canal de extrema importância que a KPF está colocando à disposição dos seus participantes com o propósito de trazer temas para serem discutidos, para serem debatidos, como investimento, previdência, tudo sobre a nossa indústria de previdência complementar. E o nosso primeiro encontro aqui a gente vai conversar sobre investimentos. Então, estou aqui com algumas pessoas extremamente especializadas no mercado, né? Então, nós estamos aqui com o diretor de recursos e terceiros do Banco do Nordeste, Antônio Jorge. Seja bem-vindo, Antônio Jorge. Muito obrigado. Estamos também aqui com o nosso diretor de administração e investimentos, Sérgio Clark. Seja bem-vindo, Sérgio Clark. Obrigado, Alcione. Estamos aqui com o nosso gerente de investimentos, que vocês conhecem bem aí dos vídeos, Os Marcelo Mercado em Agostinho. Então, seja Obrigado. bem-vindo também, Nosso Marcelo. youtuber. Bom, o primeiro tema aqui era só para colher um pouquinho da opinião dos colegas. O que é que vocês acham desse instrumento de comunicação que a KPF está trazendo, que o mercado já usa bastante? Bom, posso começar então, senhor? Já que, Sim, né, pode com uma provocação. à vontade. Tá, primeiro agradecer aí o convite, a oportunidade de estarmos aqui juntos, falando um pouquinho sobre investimentos, tendo a oportunidade de me falar um pouco sobre o Banco do Nordeste, sobre a nossa asset, com essas figuras ilustres, o Sérgio, um grande amigo, o Marcelo, né, referências na área de investimentos e de gestão de fundos. E eu particularmente acho que é muito importante esse tipo de veículo, sabe, Alcione? Aproxima aí o investidor, né, no caso aqui o participante da KPF, a instituição, né, é mais um canal de comunicação. Nós trazemos aqui informação qualificada, aproxima, gera transparência. Certamente são temas que serão conversados não só nesse episódio como nos demais, né, que interessam aí ao investidor, que interessam ao beneficiário. Então eu reputo como muito importante, uma iniciativa louvável, válida, e eu acho que é o caminho, né, que as instituições estão desenhando e estão aprimorando os canais aí nas redes sociais, de YouTube. Então eu reputo como uma excelente iniciativa e espero que não somente para esse episódio, para os demais, gera engajamento, tem audiência e cumpre com um propósito que é aproximar aí o beneficiário da instituição. Sérgio. Acho que daqui eu acompanho tudo aí que o Antônio Jorge falou. Acho que é uma iniciativa muito interessante para a gente falar com os nossos participantes. E Antônio Jorge, vou até um pouco além. Como a KPF é uma entidade aí que tem essas iniciativas de comunicação, de falar muito sobre investimentos e tudo, é uma oportunidade também da gente falar com o público em geral. Eu vejo pelas nossas redes sociais que as outras entidades, outros players do mercado também acabam consumindo os nossos conteúdos, o conteúdo que o nosso Marcelão aí faz, alguns textos que a gente coloca. Eu vejo muita repercussão aí no meu LinkedIn nesse sentido. Então, assim, é uma oportunidade a mais para falar sobre a KPF, sobre investimentos, trazer, por que não dizer, um pouco de educação financeira também para os nossos participantes e conversar um pouco com o nosso ecossistema de previdência complementar também. Perfeito, isso mesmo. Bom, primeiro agradecer, né, esse convite, dizer que é um prazer participar desse primeiro episódio, né, ao lado do Antônio Jorge, do Sérgio Clark. Eu acredito que quanto mais informação, né, de qualidade o participante tiver, mais confiança, né, ele vai ter no planejamento dele, né, de longo prazo, e na própria Previdência e na própria KPF. Tá? O canal é uma excelente oportunidade aí de aproximar esse participante, né, participante do universo aí dos nossos investimentos. A gente sabe que o mercado financeiro muda o tempo todo, né, surgem notícias, volatilidade, dúvidas. Então, acho que ter esse espaço transparente, acho que é bem positivo, tá? Então, aqui nós vamos gerar um bate-papo, vamos falar de cenário, vamos falar de investimento, então, né, vamos seguir aí. Ok. Bom, Antônio Jorge, o nosso banco, o Banco do Nordeste, é um banco conhecido aí pelo crédito, né, pelo FNE, conhecido pelo Crediabigo também, né, muito fortemente aí em nível de Nordeste, em nível de Brasil, né? Mas a gente sabe também que o banco tem um braço muito forte na gestão de investimentos, né? Você poderia comentar um pouco como é que hoje se encontra o Banco do Nordeste posicionado nesse segmento? É uma excelente oportunidade, né? Falando aqui para um público qualificado, a senhora está sempre temos o espaço para falarmos um pouquinho do Banco do Nordeste de Investimentos. Como você disse, né? O Banco do Nordeste ele é uma referência em termos de financiamento da atividade produtiva na região Nordeste. Ele é o principal instrumento do governo federal na aplicação de políticas públicas de desenvolvimento da região por intermédio do crédito. Esse é o nosso principal negócio, é por aí que o Banco do Nordeste, de fato,
tem uma atuação destacada, né, financiando a atividade produtiva da região, mas é importante que se diga também que existe um outro banco, que é o nosso banco de investimentos, né, onde nós já atuamos há 36 anos com esse vertical de negócio. Nós somos hoje, né, a maior gestora de recursos terceiros do Norte e Nordeste. A gente vem num processo de expansão de crescimento robusto. Você tem uma ideia, nos últimos 5 anos, essa diretoria de terceiros, ela apresentou um crescimento de 220% em termos de patrimônio sob gestão, né? Então é um negócio seguro, maduro, formado por profissionais qualificados, certificados. Quem diz isso não somos só nós, a indústria. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falarmos um pouquinho mais aqui sobre o BNB Asset, mas o mercado de uma forma geral, a Ambima, a Moody's, que é uma empresa, uma agência de rating que recentemente renovou o nosso rating MQ2. A própria FGV, né, dentro de uma pesquisa qualificada que colocou o Banco do Nordeste como a segunda maior gestora de renda fixa de nicho do país, uma avaliação de mais de 1.500 gestoras. Enfim, nós temos de fato uma atuação destacada, forte. Como eu disse, nós somos a 4ª maior gestora de recursos terceiros do Norte e Nordeste, a 44ª do país em termos de ativos sob gestão, e esse espaço é importante para podermos nos apresentar, mostrarmos as nossas credenciais e dizer que tanto quanto o banco de crédito, também como o banco de investimento, o Banco do Nordeste realiza um trabalho forte, seguro e tenho certeza que uma qualidade que se espera de uma gestora de recursos de terceiros. Muito bem. Trazendo um pouquinho essa questão do tema de investimentos aqui para o assunto, para o nosso tema da CAPEF, né? A gente sabe dos desafios que nos últimos tempos a gente vem passando aí, né? Temos agora essas guerras, né? Tem taxa de juros elevadas, inflação, né? E tudo isso gera sensibilidade aí nos resultados dos planos, dos nossos planos administrados pela CAPEF, né? Sérgio, como você trata essa questão desses desafios, né? Dentro de uma visão de dar resultado no curto prazo, mas com uma estratégia de longo prazo, né? Como é que se consegue conciliar esses resultados, né? Como é que a gente consegue trazer isso para um histórico de bons resultados que a gente vem tendo nos planos administrados pela CAPEF? Alcione, é o nosso desafio lá, né? A gente monta uma estratégia, como você bem disse, de longo prazo, mas a gente é medido exercício a exercício anualmente, né? Então, hoje, a gente pode dizer, acrescentar, além de toda essa questão dessa volatilidade da taxa de juros, a gente também teve importantes mudanças regulatórias para o nosso segmento, né? No final de 2024, a gente teve uma mudança regulatória que mexeu fortemente com a nossa estratégia de investimentos, né? A gente voltou a poder marcar os nossos títulos públicos federais na curva, né? Então, isso mudou por si só, já foi suficiente para diminuir o nosso apetite a alguns riscos, né? O que casou direitinho com aquele momento de subida de taxa de juros, a NTNB acima de IPCA mais 7. Lembrando que a gente tem a meta no BD de INPC mais 5,25 e no CV de IPCA mais 5, né? E no Família de 105% CDI. Então, foi interessante, né? Então, a gente pôde rearrumar a nossa estrutura toda para essa nova possibilidade legal normativa. A gente está sempre tentando buscar o casamento dos nossos investimentos com a necessidade do recurso lá na frente, em longuíssimo prazo, ou seja, tentamos comprar ativos que rendam e que respeitem esse prazo do nosso passivo aí, mas também não deixando de aproveitar algumas oportunidades de curto prazo, né? O Marcelo pode até falar um pouco mais daqui a pouco, né? A gente faz alguns movimentos táticos com título público, né? Aproveitando, comprando mudando de Selic, né? De Selic para NTNB, de NTNB para Selic, que é IPCA+. A gente faz alguns movimentos também com renda variável, né? Ao se posicionar em algum ativo, a gente, ao mesmo tempo, faz a venda da call, né? Para diminuir esse risco, essa exposição. Então, acho que o dia a dia da gente lá o foco, o olho mesmo, é sempre no longo prazo, mas também sem deixar a bola peteca cair aqui no curto prazo para tentar bater a meta em todos os anos, superar essa meta em todos os anos. A gente acha que conseguiu engatar aí uma boa estratégia nos últimos 2 anos aí, sim. Tá? Marcelo, gostaria de complementar um pouco aí?
Fala. Sim, complementando o que o Sérgio falou, né? A gente tem lá um processo, né, técnico muito bem estruturado por trás das nossas decisões. A gente sempre tem essa visão de longo prazo, tá? Mas como a gente sabe que o mercado é muito volátil, toda hora sai uma notícia nova, a gente analisa o curto prazo como oportunidades, né? A gente sabe que o longo prazo ele é formado por várias partes de curto prazo. Então, eu não posso deixar de aproveitar esses momentos sempre com a visão de longo prazo, mas abre algumas janelas importantes de alocação, né? E eu acho que um dos pontos, né, que a gente, só olhar nosso retorno, né, dos planos a longo prazo, é a consistência da estratégia, né? Nosso cenário, a gente avalia o cenário, não é por causa dessas volatilidades, né, de curto prazo que a gente vai mudar completamente, né, a direção, né? A gente vai analisar, claro, se tiver alguma coisa muito grave, uma ruptura no cenário, a gente pode mudar a direção, sim, como sair de algum segmento e tal. Mas eu acho que a diversificação nesse momento, dentro do segmento, ela nos ajuda muito. Não é só a diversificação por segmento, mas dentro da renda fixa a gente tem vários ativos e várias estratégias de renda fixa. Crédito privado estruturado, título público a mercado, na curva. Então acho que isso nos ajuda a passar por esses, né, momentos de volatilidade. Quando a gente olha um período mais longo, a gente vê que a gente tem uma consistência no retorno dos nossos planos. Eu acho que é muito devido a essa estratégia. Marcelo, essa questão, você tocou um ponto do assunto, a questão da renda fixa, né? Sim. E a gente sempre recebe provocações em relação à questão da renda variável. Sim. Como é que você acha que a CAPEF tem se posicionado em relação à renda variável e o que deve ser o nosso olhar para esse segmento nos próximos meses? Ponto. Então, como o Sérgio disse, né, a legislação mudou, né, em 24, e isso nos permitiu uma janela de estratégia muito boa, que era comprar o título, né, que estava com uma taxa extremamente elevada na época, e manter esse título, né, até o vencimento ou até executar algumas estratégias, né, de alongamento. Então, nesse cenário, você investir na renda variável, um cenário onde você tem, onde você pode alocar em título público, marcar na curva, sem volatilidade, a gente acabou ficando de fora e esperando uma janela de oportunidade. Tá? Então, passamos aí um período longo sem renda variável, analisando o cenário e vendo quando teria essa janela de oportunidade. E essa janela veio agora. Né? Nós vimos esse efeito, né, da guerra, né, para os Estados Unidos, Irã. Isso gerou um choque, né, muito forte, né, no preço do petróleo. Os mercados tiveram uma reprecificação e a gente, analisando esse cenário e na nossa construção, a nossa ideia é que isso não deve perdurar por muito tempo, deve ter um choque, mas é de curto prazo. Né? Nós vimos até as últimas notícias, está muito próximo de um acordo. Então, quando foi lá para final de março, início de abril, a gente resolveu voltar, né, com um pouquinho de renda variável, um pé ainda bem pequeno, estamos falando de uma exposição abaixo de 2,5% no plano CV, né? No plano família já uma exposição um pouquinho maior, mas o patrimônio é pequeno, né? Estamos com 5%. Mas, de novo, montando uma estratégia diversificada dentro do segmento de renda variável, onde a gente tem gestores com, né, de gestão ativa em fundos de renda variável, mas também, né, comprando, né, o ativos, principalmente o ETF, né, de renda variável, para a gente poder, né, tentar montar uma estratégia aí vencedora na renda variável. Mas a gente conseguiu entrar numa janela boa, a gente acredita que vai trazer bastante frutos aí para a gente. Se eu puder complementar, né, eu acho que a renda variável ela entra como aquele acabamento, né, da gestão dos investimentos, aquele temperinho a mais. Ela, no nosso modelo, na atual estrutura que nós temos, ele não vai ser o nosso principal veículo, não vai ser a nossa principal estratégia. Ela é só aquele complemento para eu tentar buscar rentabilidade um pouco mais, um plus aí na rentabilidade dos planos. Né? Então, a gente vai aproveitar janelas, oportunidades, e aí no tático, né, Marcelo? Vou dizer ali de, sei lá, 3 meses a 1 ano, mais ou menos, é esse o espaço que a gente espera de alocação, porque hoje eu não tenho um incentivo, dada a taxa de juros, né, para carregar essa rentabilidade por muito tempo. Só para explicar muito rapidamente para o nosso ouvinte, né, o que é que a gente está falando sobre isso? Com a taxa de juros hoje na Selic 14,5, né, ou IPCA mais 7,25, né, Marcelo? A bolsa, para ela valer a pena, ela tem que render mais do que isso, porque você tem um risco, né, senhor? A gente bem discute muito lá no nosso comitê. Então, 1 ano ela render
dos 14,5 mais 3, vamos dizer que a gente admita que precisa de mais 3 para valer a pena eu entrar. Então ela tem que render 17,5. Aí se eu permaneço mais um ano, ela tem que render mais 17,5. Então é 17,5 em cima de 17,5. No terceiro ano, mais 17,5. Então a gente não acredita que vá ter uma constância dessa bolsa subindo dessa forma por conta das volatilidades normais. Então a gente vai aproveitar alguns momentos para fazer esses pequenos movimentos que o Marcelo bem pontuou aqui. Então, Jorge, um pouquinho do que o Marcelo comentou e o próprio diretor Sérgio, a gente teve recentemente algumas informações sobre a questão da taxa de juros da longa americana, né? Ou seja, já tá uma previsão de crescimento dessa taxa de juros no longo prazo, né? Isso tem repercussões, obviamente, no mercado americano, mas obviamente que também pelo porte da economia no mundo todo, né? Como isso se traduz aqui para o nosso mundo dos investimentos, tanto do banco como também a carteira de investimentos da CAPEF? Bem, falando um pouquinho do banco, dos fundos, esse ponto que você trouxe é um ponto interessante, né, Alcione? A manutenção ou a expectativa até de subida da taxa de juros americana está muito atrelada à questão da inflação. O mundo todo ele passa por uma onda aí de recrudescimento da inflação, muito por conta também da questão aí das commodities, do petróleo, da guerra, mais recentemente entre Estados Unidos e Irã, né, que fez com que o barril de petróleo saltasse de 80 para mais de 100 dólares o barril, e o petróleo, energia, ele é fio condutor transversal em toda a economia, né? E isso afeta muito os países emergentes, né? Gera uma pressão maior sobre as moedas dos países emergentes, porque à medida que você mantém a taxa de juros americana elevada, a aversão a risco ela diminui. Os Estados Unidos ele acaba concentrando ali, né, os investimentos. Você tende a ir para um porto seguro que é a moeda americana, isso gera um efeito inflacionário ainda maior nos países emergentes. E o que faz com que o nosso Banco Central, que tem um mandato para poder, por intermédio do seu mandato, tentar controlar a inflação, manter uma política monetária mais restritiva, taxa de juros mais elevada, né? Isso faz com que, no caso particular, né, a indústria de fundos nossa, ela tem ainda uma atenção maior, um apetite maior para renda fixa, porque de fato é o que tem. Nós estamos vivenciando, até quando estávamos ali em fevereiro com a Selic a 15%, a maior taxa de juros reais dos últimos 20 anos. Isso já gera, e você gera com essa questão de a manutenção da taxa de juros americana em patamares elevados, ela gera, por conseguinte, também uma necessidade para que tenhamos algum tipo de atratividade à nossa dívida, à nossa moeda, ao nosso país, a manutenção da taxa de juros também é elevada, né? Então isso gera, para a gente no investimento que faz a gestão de fundos, como o nosso carro-chefe, né? Nós somos gestores de fundos e uma casa conhecida como uma gestora de fundos de renda fixa, como eu estava falando aqui, né? Nós vivenciamos um crescimento nos últimos 5 anos de 220%, somente no último ano 30%, crescemos o dobro do que nos fundos cresceu no país, mas muito atrelado à gestão de fundos de renda fixa. Esse é o nosso carro-chefe, é uma gestão muito passiva, a gente busca ali entregar o CDI com baixa volatilidade. Então, para a gente que faz a gestão de recursos de terceiros, dentro de uma lógica de uma compreensão que o nosso forte é a gestão de fundos de renda fixa, numa lógica de perseguir e entregar o CDI, acaba que é um estímulo à captação. Então a gente chega com uma oportunidade na janela, e enquanto essa taxa de juros tem permanecido elevada, ela joga favorável à nossa gestão, favorável a uma janela de captação. Só para você ter uma ideia, eu trazer o número aqui, fechamos agora o primeiro trimestre, com uma captação líquida na indústria de fundos de quase 160 bilhões de reais. Né? É o maior resultado dos últimos 5 anos. 20 vezes mais do que o primeiro trimestre de 25, que teve uma captação líquida de 8,3 bi. Isso muito carregado pela renda fixa. A renda fixa desses 159 bilhões que foram captados de forma líquida no primeiro trimestre, respondeu por 130 bilhões. Então, para a gente, que é uma casa vocacionada para a gestão de renda fixa, muito numa lógica de gestão passiva, um pouco diferente do que o Sérgio falou, que se persegue ali um alfa na renda variável, não é a nossa expertise, não é o nosso conhecimento. Para a gente acaba sendo uma janela de oportunidade interessante, porque gera um estímulo à aplicação em fundos, à poupança, dentro de uma lógica de veículos que buscam entregar o que nós fazemos de melhor, que é uma gestão de renda fixa passiva, que é o que a gente tem entregue aí e tem feito que nossos fundos tenham crescido aí substancialmente nos últimos anos. É um custo baixo porque ele gera menos necessidade de alocação de profissionais, de uma busca maior por um delta sobre o benchmark. Isso é custo.
um profissional mais qualificado, uma estrutura de análise mais robusta, né? Aplicar uma lógica de buscar o CDI dentro de um título público federal, que lhe dá essa condição, diminui muito o custo de entrada, diminui o custo dos fundos, né? Que eu posso cobrar uma taxa de administração menor, porque de fato a gestão é uma gestão mais, botar assim, né? Do ponto de vista do que eu coloquei aqui, mais simples, né? E o banco tem entregue resultados dentro dessa lógica, dentro dessa estratégia que está prevista muito próprio nos seus fundos, na maioria dos fundos que nós fazemos a gestão, né? Então, Jorge, Sérgio e Marcelo, uma curiosidade aqui do nosso participante, do nosso ouvinte, né? Qual seria, desses 4 índices que a gente vai colocar aqui, a posição dele no final do ano? Selic, inflação, dólar e bolsa. Deixa o Marcelo começar aí dessa vez, né, Marcelo? Inflação, dólar e bolsa. Selic, inflação, dólar e bolsa. Eu vou seguir o boletim Qual seria a posição de alocação dele? Não. Qual seria o... Final do dezembro. Onde é que vai estar a Selic, onde é que vai estar o dólar? A projeção mesmo, preço? Isso. Nossa, é difícil, hein? É difícil. A gente fala que o dólar, né, ele foi criado justamente para destruir o economista, né, na projeção, porque o pessoal nunca bate. E nós vimos isso até no nosso seminário de investimentos. Todo ano, quando a gente apresenta, a gente mostra qual era o cenário projetado e qual foi o realizado. É absurdo, né? A diferença é muito grande. É difícil esse cenário, mas, não deixando de responder a pergunta, vamos deixar nada sem responder, vamos lá. Na Selic, a gente acredita que sim, o choque do petróleo, ele fez com que o Copom revisasse, né, o planejamento dele de redução de taxa de juros, né, o mercado mesmo, né, você pegar pelo Fox, ele fez uma reprecificação da taxa Selic, aí, projetada no final do ano. O mercado está trabalhando com uma taxa próxima ali de 14%, 13,5%. Então, acredito muito que vai continuar nesse cenário. Nós temos ainda outros eventos esse ano que pode causar volatilidade, eleição, tudo. Então, né, eu acredito que o POM, já pelo perfil que ele tem do conservadorismo, ele vai manter, né, essa queda bem, né, gradual, fechando em 13,5%. Em relação ao dólar, eu acho que, né, o próprio Estados Unidos vem derrubando o dólar, né? E eu acho que isso é uma questão estratégica, né, para os Estados Unidos, somente para aumentar a competitividade, né, dos produtos, né, que ele exporta. Então, eu acredito que o dólar, né, permaneça nesse nível aí, nesse patamar abaixo aí de 5%, de R$5, desculpa. Em relação à bolsa, a bolsa, assim, ela já esboçou uma recuperação muito boa, né, no início de ano, né, muito forte. Então, entrou muito fluxo, né, de estrangeiro. Como até o Antônio Jorge falou, do cenário global, né, de juros mais altos por causa do choque do petróleo, não só Estados Unidos, mas Europa, Japão, tudo já vem reprecificando esses juros, e os bancos centrais devem também, né, fazer alguns movimentos no sentido de, né, elevação da taxa de juros. Nos Estados Unidos, no início do ano, todo mundo falava que, né, o Fed ia baixar juros. Agora não, agora estou falando que ele pode calibrar até aumentando os juros aí, né, o Fed Funds aí para o início do ano. Então, em relação à bolsa lá fora, eu acho que já está no seu nível, né, máximo, né, principalmente, né, as ações ligadas à inteligência artificial. Mas aqui no Brasil, quando a gente pega a bolsa, e é um exercício que a gente faz, a gente calcula muito o preço-lucro, né, que é uma forma de você avaliar se a bolsa está cara ou não frente aos outros mercados. Quando a gente avalia, quando ela estava, né, subindo no seu high histórico, mais ou menos ali abril, ela ainda estava competitiva, né? Com essa reprecificação, a bolsa caiu mais de 11%, né, no pico de 14 de abril. Ela ficou mais atrativa ainda. Então, eu acho o seguinte, a partir do momento que você tiver um arrefecimento ou um acordo em relação à guerra, esse fluxo tende a voltar. E aí eu acho que a hora que o estrangeiro dá uma olhada ali e vê nos emergentes qual é o que tem potencial de valorização, ele vai voltar do Brasil, porque ele já entrou nisso, entendeu? Ele fez uma saída, né? Uma saída normal, né? No último trimestre de 2025 ele entrou bem, né? Isso. E no início de 2026 também, né? Tá? E é normal esse movimento. Quando você tem uma elevação da taxa de juros, um aumento de risco, como o Antônio Jorge falou, da aversão a risco, você tem uma migração de recursos para títulos americanos, entendeu? Só que eu acho que uma vez esse transformando petróleo... isso em pontos, Marcelo, no final do ano. Não. Vamos para a resposta, né, objetiva. Olha só,
a gente sempre no nosso comitê, a gente leva uma projeção, a gente faz uma projeção com base nos players de mercado, tudo, os analistas, e o mercado fala muito em 210 mil pontos para a Bolsa. Tá? Isso vem de onde? Da expectativa de lucro das empresas. Então não é um número fictício, aleatório, não. Com base na expectativa de lucro das empresas. Então eu acho que dá para a gente trabalhar com esse nível de 210 mil pontos. Tá? Inflação? Inflação, nós tivemos aí, né, principalmente em fevereiro e março, uma inflação vindo bem superior à projeção. Né? Então, no início do ano, quando o mercado falava em 3,80, 3,90, né, no Focus, já mudou. É 4,60, 4,70 de inflação. Então, eu acredito que para reverter, a gente sabe que você tem um choque de petróleo, ele influencia em várias cadeias, né, da produção. E isso não volta no primeiro momento. A gente deve ver o preço, né, de combustível. Ele sobe até ele voltar, tem chão. Então, eu acho que a inflação vai ficar acima de 4.000% ainda para esse ano aqui. Esses são meus números. Eu vou tentar ser mais... Sérgio, por favor. Concordo com tudo que o Marcelo disse. Acho que primeiro a gente discute muito, trabalha junto e a gente discute muito, tá? A linha é essa mesmo, né? A Selic eu não vi, hoje é 25 de maio de 26, né? Segunda-feira eu não vi o Focus de hoje, tá? Mas a Selic, eles estavam... 5,04, Focus de hoje. Não, Selic. Desculpa, eu sei que você está falando de inflação. Selic. 5,04. Selic 13,25. Pois é, a Selic até 2 semanas atrás eles estavam colocando como 13. Não é possível, porque faltam só 5 reuniões do Copom para ela chegar de 14,5 para lá, ela teria muito exagerado, né? Ele teria que ter 4 cortes de 25 e um de 50, né? E a gente já viu na ata do último Copom um flerte ali para dar uma parada. Então, para mim, vamos lá diretamente. Selic 13,5% no fim do ano. Inflação, o IPCA, eu acho que está mais para 5. 4,80 a 5. Tá? Por quê? Marcelo está corretíssimo. Preço sobe, não volta, demora. Aliás, combustível é muito difícil de baixar. E muita gente repassou os preços, mesmo antes da Petrobras reajustar o preço de tudo. Então, você tem passagem aérea, você tem frete, você tem muitos produtos, você vê aí no mercado, como todo material de construção, né? O senhor estava falando outro dia, né? Ferro, cimento, tem vários materiais de construção. Fios, cabos, né? PVC, todos da indústria petroquímica, todos subiram muito. Então, 4,8 a 5. Dólar. Eu tô com o Marcelo aqui, existe um movimento aí estratégico do governo americano proposital de desvalorização do dólar. Acho que fica aí no 4,80, é mais ou menos 4,90, 4,80, mas acho 4,80. E a nossa bolsa, eu tô com o Marcelo aqui, 210 mil pontos, tá? Eu não quero dizer que eu sou tão otimista quanto os meninos, não. Eu acho que a Selic é por aí também, 13,50, acho que é um número que a gente pode entender como... Até pelo que o Sérgio acabou de colocar, né? Eu não consigo visualizar. No início do ano falava assim 12. Chegou a flertar ali com 12,75, depois foi para 13. Boletim Focus hoje traz 13,25, mas de fato eu não acredito que vamos ter aí cortes acima de 0,25. Talvez até nem tenhamos. Agora, o que vai ditar muito esse ritmo de corte ou eventual não corte é essa questão de se resolver essa questão da guerra. Isso precisa ser resolvido, né? Parece-me que existe um endereçamento nesse sentido, até porque isso começa a bater no bolso do americano e aí isso começa a repercutir também nos indicadores de popularidade do presidente, está muito preocupado com essa questão, então me parece que vai se chegar a algum tema nos próximos dias, mas enquanto essa questão não se resolve, isso pressiona, gera uma pressão inflacionária que acaba que os bancos centrais precisam ter alguma política restritiva com relação à sua atuação para que tire liquidez e segure um pouco a inflação. Então, mas eu acho que 13,50 é um número interessante. Dólar, eu não sou tão otimista com os meninos, eu acho que ainda que de fato o governo americano esteja estimulando aí a depreciação da sua moeda, né, como estratégia aí de ganhar mercados, eu acredito que essa aversão a risco, a inflação, a manutenção na taxa de juros americana no patamar mais elevado, ele tende a precificar a moeda. Então eu diria que o dólar mais próximo de 5, ou talvez um 5,10, um pouquinho acima de 5, me parece faz mais sentido. Bolsa brasileira, também por conta da necessidade do Banco Central não cair tanto, não decrescer tanto aí a Selic, né? Manter a taxa de juros num patamar mais elevado do que se imaginava no início do ano, eu acho que a Bolsa ela tende a perder espaço para a renda fixa. Então eu acho que a Bolsa vai ficar na casa dos 180 mil pontos, eu acho que essa é a
a minha previsão. Tá? A inflação aí na casa dos 4,80, 5, vai ser difícil. Eu acho que a gente estoura o teto da meta, né, que é 4,50, né, o teto. Acho que a gente não consegue esse ano ainda trazer a inflação. Ela vinha numa convergência ali para o centro da meta, né? Ela vinha muito bem até fevereiro, mas aí deu um pico, um repique, como bem disse o Marcelo, março e abril veio muito acima das projeções. Eu acho que isso a gente não vai conseguir tirar até o final do ano. O Marcelo falou, para subir muito rápido, para descer, sobe de elevador, desce de escada, né? Eu acho que a inflação ali é algo em torno de 5%, que é o que o Boletim Focus indicou hoje. Você tem uma ideia, né? Quando, antes de falarmos aqui, antes da guerra, nós estávamos ali com uma previsão de inflação a 2,90. Desculpa, 3,90. Ela já subiu mais de um ponto percentual. Já está em 4,90, são 10 semanas seguidas de subida, né? E eu acho que isso vai ser difícil a gente pensar numa inflação aí que seja muito abaixo de 5. Eu acho que 5 é um número interessante para imaginarmos. Mas é como falamos aqui, né? Só tem uma certeza dessas projeções, é que elas não vão dar certo, que elas não vão acontecer, né? Vamos discutir aqui algumas são as variáveis, né, que vão até o final do ano aí, já ano de eleição também, né? Tem muita coisa aí para acontecer, mas eu acho que alguma coisa em torno disso aí é o que eu diria, é o que eu acho que vai acontecer. São minhas projeções, meus palpites, né? Perfeito, obrigado pela avaliação. O que vocês acham aí, então, nesse cenário que vocês acabaram de desenhar? O que é que a gente tem de oportunidade de investimentos no segundo semestre de 2026 e início de 2027, ou seja, isso tem a ver um pouco com as nossas alocações, que é da CAPEF, que está dentro da nossa política de investimento, né, que a gente até convidar aqui os nossos ouvintes e participantes da CAPEF, né, que no dia 5 de novembro, viu, Antônio Jorge, nós vamos estar fazendo o nosso seminário de investimentos. Vai ser lá no Banco do Nordeste, lá no auditório, né, e aí a gente já convida todos os nossos participantes para fazer a reserva dessa data. Bom, Marcelo, quer abrir? Sim, pode ser. Inclusive, o nosso seminário ele vai ser uma semana depois do segundo turno. Então, vai ter bastante informação, bastante notícia, cenário. Mas o motivo para o participante estar presente ou participar de forma online, né? Perfeito. Bom, assim, falando aí por segmento, eu acho assim, o cenário para o segundo semestre, né, e de 26 e 27 ainda vai continuar aí bastante volátil, e acho que a gente tem que ser bastante seletivo aí na hora de alocar os recursos, tá? Mas eu acho que tem algumas oportunidades interessantes aqui que começam a aparecer. Na renda fixa, né, a gente vê uma oportunidade muito boa na parte dos títulos, né, dos títulos pré-fixados, os títulos privados, né? Nós tivemos aí um ajuste no spread dos títulos, até por causa de todo esse cenário. Então, está surgindo algumas LFs, alguns CDBs interessantes aí de alocação. Eu sempre falo, né, na parte de título público, o prêmio que existe nessa curva longa de inflação é alto. Nós fizemos uma vez um estudo lá na CAPEF, onde a gente avaliou a incidência, né, do mercado nesse nível de taxa. Tá? E a gente viu que nesse nível de taxa, né, acima de 7%, menos de 20% das vezes, ou 15%, né, acho que era bem baixo. Era bem baixo, não era 20%. O mercado permaneceu nesses patamares. A grande maioria, né, quando a gente pega, né, a curva, ele fica ali entre em torno de 5,5%, 6%, 6,5%. Né? Então, existe muito prêmio nessa curva longa, né, de inflação, e você tem um atrativo, como eu disse, fevereiro e março, a inflação veio muito próximo de 1%, né? 0,70%, 0,88%. Então, para quem tinha, né, e para quem tem, né, uma carteira de título indexado à inflação, as NTNBs, ganhou muito dinheiro, muito acima, né, do CDI. Então, eu acho que continua atrativo, acho que, né, é uma boa alocação. Na renda variável, eu acho que tem vários setores aí ligados à economia doméstica. Né? E se a gente tiver mesmo um cenário de arrefecimento, de toda essa questão, né, de choque do petróleo, essas ações podem performar. Hoje em dia está muito difícil para o gestor de gestão ativa, porque a concentração de desvalorização e valorização está muito focada em Petrobras. Né? Você vê o choque do petróleo, Petrobras dispara. Né? Quando o petróleo cai, Petrobras despenca. Então, para o gestor que tem gestão ativa, fica muito difícil ele fazer gestão. Né? Então, acho que arrefecendo esse cenário, né, de guerra, eu acho que a renda variável vai aparecer bastante oportunidade. Então, eu acho que tem que ter um olho em renda variável. Tá? Multimercado, assim, ele é
ele é um tipo de gestão que ele consegue captar ganhos em vários cenários, né? Nós vimos aí vários momentos ruins aí, né, do segmento de renda de multimercado, mas eu acho que ele vem se recuperando aos poucos. Só que dentro do segmento, você tem várias estratégias. Que nem nós temos lá uma estratégia que é compra e venda de ações sem direcional. Então você não fica exposto no direcional de uma ação X, Y, Z. Né? Ele ganha o quê? Ele ganha na diferença, né, das duas. Então eu acho que é interessante o multimercado nessa linha. Né? Na parte de exterior, é aquilo que eu falei, né? Você tem uma bolsa, né, que teve uma valorização muito forte, né, na bolsa americana, muito, né, voltada para essas empresas voltadas à inteligência artificial. Eu acho que você entrar nesse momento, acho que é muito arriscado. E taxa de juros, você tem uma curva que um Fed, uma taxa de juros americana superior a 5%, e corre o risco de você ainda perder na marcação mercado. Se o Fed resolver mesmo apertar, né, fazer um aperto monetário e subir essa taxa de juros, você acaba perdendo também na marcação mercado. Então, acho que o Brasil ainda tem muito prêmio e acho que dá para explorar muita coisa aqui nesse mercado, no segundo semestre e início de 27. Sérgio, quer complementar um pouco aí? Aqui, minha opinião, vou dividir aqui para diferenciar um pouco do Marcelo, assim, do ponto de vista da CAPEF, e, se me permitir, dado que eu sou gestor de investimentos, falar um pouco do que é que eu acho que para a pessoa física, né, para o nosso participante que está assistindo, para o público em geral, assim, o que é que eu acho que também é interessante. Ou seja, tem uma questão minha aqui que é o de longo prazo dos planos de benefício. Então, concordo plenamente com o Marcelo. Acho que a grande oportunidade, o estudo lá, Marcelo, que você e sua equipe fizeram, eram 3.625 dias, 10 anos, em menos de 5% dos dias, a Selic esteve acima de 7%. NTNB esteve acima de IPCA mais 7%. Então, de 3.625 dias, em menos de 180 dias, nesse período, a Selic esteve acima de... o NTNB esteve acima de 7% de juro real. Então, é uma frequência realmente... É uma janela muito rara de se acontecer. Então, acho que para a CAPEF temos que aproveitar, de fato, essa janela. Temos aproveitado. Acho que, voltando, defendendo o que a gente fez, taticamente, em um momento em que você vê, né, assim, parafraseando lá o bordão do mercado, né, você compra ao som dos canhões e vende dos violinos, né, a gente, aproveitando que guerra, momento de muito estresse, é o momento de você se posicionar. Na hora que está todo mundo vendendo, é a hora que você se posiciona. E a gente vê, eu e o Marcelo vimos um relatório essa semana, né? À medida que no último mês de maio, vários investidores estrangeiros fizeram a tirada de dinheiro, os investidores institucionais voltaram para a Bolsa. Passaram a voltar para a Bolsa. Então a gente tem um movimento nesse sentido. Então, aproveitando, que é investidor que tem mais resiliência, mais profissional. Então, acho que tem alguma oportunidade, sim, pequena tática aqui de Bolsa para a CAPEF e título público. Isso aí não essa taxa Selic não tem. Com essa taxa de NTNB, a Selic não tem nem o que discutir, pode carregar. E aí, para o nosso investidor que está em casa, acho também aí muitos podcasts, eu assisto muito podcast, o senhor sabe, eu assisto Morning Call, que é aqueles cafés da manhã que tem, né, sobre o mercado. Então, eu chego na CAPEF, eu já assisti pelo menos 2 programas sobre situação econômica, todo dia. E teve, há um tempo atrás, muita gente defendendo aí a NTNB mais 7 aí, a NTNB 2050, 55, 60, 65, até a aposentadoria. Então, se você tiver uma disponibilidade de dinheiro, não está precisando dele agora, acho que é o momento dessa posição. Porque no dia que essa taxa de juros ela fechar, o ganho é exponencial. Né? Não é porque ela saiu do 7, a 2060 saiu de IPCA mais 7,25, ela chega para um 6,5%, o ganho não é 0,75. Porque é a curva longa, né? É a curva. Você traz esse valor presente, o ganho aí são 30%, 40%, 50% de ganho. Então, vale muito a pena para o nosso investidor que está em casa e puder fazer esse movimento também. E aí, Bolsa Americana, por mais que a gente diga que tá cara, ela bate recorde atrás de recorde, não para de bater recorde. Eu não tenho, como eu não conheço, não sou especialista, eu não tenho como dizer que é o momento da gente ir, né? Até porque, mesmo que você ganhe na Bolsa, você vai perder no dólar, já mantendo a coerência do meu acreditar, tá, Antônio Jorge? Se o meu cenário é de dólar fraco, né? Você pode até ganhar na Bolsa Americana, mas você vai perder na desvalorização do dólar, tá?
Então, acho que é isso. Para o nosso ouvinte que está em casa, título público longo, acho que vale a pena. Essa semana a gente comprou, semana passada, aliás, né? Hoje é segunda. A gente comprou uma NTNB curtinha ali, PCA mais 10,26, não foi, Marcelo? Bem curtinho 2026, né? 10 e 10. 10 e 10, né? Então, muito. inflação mais 10 é muita taxa. A taxa real aí é altíssima, né? Altíssima. Então, acho que vale a pena quem está em casa. Quem tiver um pouquinho de apetite pode ir, como a Capé foi, é um pouquinho de bolsa, mas em alguns segmentos. E depois a gente fala sobre isso. Mas, Jorge, Não, fica até difícil complementar, que acho que o Marcelo Sérgio deu um overview bem interessante. Talvez só pontuar algumas coisinhas. Como gestor de investimentos, eu acho que renda fixa continua sendo o carro-chefe para o segundo semestre, primeiro semestre. Como o Marcelo falou, tem algumas oportunidades do crédito privado que acho que vale a pena. Papéis incentivados, fundos incentivados e papéis que têm o benefício fiscal, eu acho que continua sendo o carro-chefe para atração de investidores, né? Que continua tendo um apetite muito grande por parte de investidores de time de papel, né? Estou falando aqui de LCI, LCA, estou falando aqui de fundos incentivados, debêntures incentivadas, né? Então acho que esse tipo de papel ele continua sendo muito atrativo para o investidor. Fundo de renda fixa aí atrelado à inflação, fundo de renda fixa atrelado aí à CDI, eu acho que também continua tendo um cenário de atratividade também muito interessante, né? Uma série que, como a gente já foi dito aqui, deixa eu ver uma olhada, né? Nesse patamar ele gera atratividade natural, né? Ou seja, para você correr risco numa bolsa, você tem que ela tem que pagar, ela tem que te dar uma perspectiva de retorno muito interessante, porque você com baixo risco zero no ponto de vista conceitual, né? Está entregando aí juros reais próximo de 10%, então isso é muito, né? Em qualquer economia do mundo. Então acho que esses papéis continuam fazendo sentido. E como o Marcelo também botou, o multimercado voltando aí, né? De algumas estratégias, a gente já percebeu agora no primeiro trimestre um apetite maior dos investidores, dentro de uma perspectiva de queda de Selic, de inflação maior, você tentar um ganho numa renda variável, uma estratégia aí onde você possa explorar alguns segmentos, algumas oportunidades. Eu acho que, e aí falando sobre o gestor de fundos, né? Fundos multimercado, ele deve voltar alguma coisinha também nesse particular, mas eu acho que ainda de forma muito ainda comedida, muito ainda o investidor observando e tal. Então eu diria que é basicamente isso, né? Sobre o mercado americano, eu acho que o Sérgio já deu aqui uma boa, uma boa contextualização, né, imagina-se, né? Como eu penso o dólar um pouquinho mais apreciado, eventualmente faria mais sentido na perspectiva nossa, algum tipo de investimento também no exterior. E também um instrumento que cresceu bastante nesse primeiro trimestre, que são as ETFs, acho que o Marcelo chegou a citar aqui, eu acho que faz um sentido também para o investidor, né? Buscar a gestão passiva, buscar o benchmark, por intermédio de estratégia de diversificação, buscando fazer alguma aplicação em índice de inflação, acho que faz sentido, de CDI também. Então os ETFs também acho que são instrumentos interessantes para o investidor dar uma olhadinha, e eu acho que vai no segundo semestre, no início de 2027, ser um veículo que vai tá chamando a atenção do investidor também pela sua característica do que ele pretende entregar. Luciane, só para eu completar, que eu esqueci, tem um FI Infra, porque como o Jorge falou, e eu concordo muito bem, a gente vê que tem algumas operações de crédito que estão apreciando, e o Marcelo também falou, estão tendo um ticketzinho, uma taxa um pouco mais alta. É muito comum as operações de infraestrutura de crédito terem taxas muito baixinhas, porque o risco realmente é muito baixo. São operações que têm muito colateral, são bem financiadas e tudo, então a renda é meio certa, são oriundos de leilão, de concessões públicas, né? Mas agora, no momento, dado essa apreciação da taxa de juros, podem aparecer algumas oportunidades na FIINFRA. E outra é o FDIC, né? Os FDICs aí a gente tem, a CAPEF tem investimentos em FDIC que tem rendido muito bem. Acho que hoje os dois ativos que a gente tem melhor rentabilidade lá, né, na linha da renda fixa, né, tem sido um FDIC e um FI Infra lá que tem se destacado. Então acho que dois que eu esqueci de falar, tá? Essa parte, só complementando, essa parte da diversificação dentro do segmento, né? Renda fixa não é só título público, né? Então você tem vários ativos dentro da renda fixa, você pode diversificar, FDIC, tudo que o Sérgio falou, tá? Nessa linha, né? Marcelo, esse contexto aí do que aconteceu nos últimos 90 dias, aí, inflação, volatilidade, taxa de juro, o que isso influenciou aí no desempenho do plano BD e do plano CV, especificamente assim? O que eles tiveram um comportamento
diferentes? O que é que isso traz? O que é importante a gente destacar nesse momento para o nosso participante? Assim, basicamente, a carteira dos nossos planos, né? Apesar da gente, quando a gente avalia cenário, e a gente decide montar uma estratégia, a gente calibra dentro dos planos, porque é a nossa linha, né? Se eu tenho um cenário, eu tenho que montar uma estratégia para os 3 planos, respeitando a característica de cada plano. O plano BD, como é um plano maduro, e ele tem, né, um percentual de alocação muito grande em títulos marcados na curva, e a taxa média dos títulos dele é uma taxa inferior ao plano CV, por quê? Porque a gente vem fazendo a estratégia desde lá de trás, né, 10 anos atrás, a gente vem comprando esses títulos marcados na curva. Quando você tem esse período, né, de inflação mais alta, a gente às vezes vê um cenário um pouco diferente, um retorno diferente, primeiro pela característica da carteira, né, dos títulos públicos, né, na carteira dele. O outro ponto, o segmento de imóveis, né, o plano CV não tem imóveis na carteira, não é permitido ele alocar, né, em imóveis. Isso também a gente sabe que a carteira de imóveis, a gente vem num esforço grande, né, devido ao nosso custo de oportunidade, né, numa Selic a 14, 14,5, então a gente vem nessa estratégia de alienação dessa carteira, então muitas vezes ela acaba tirando um pouco de retorno, né, do plano BD quando a gente compara, né, com o plano CV, então são essas características que muitas vezes, e a gente às vezes é questionado, por que o plano BD deu menor plano CV? Mas por causa justamente da sua característica da carteira, tá? O plano CV, sim, ele também tem uma exposição em títulos públicos marcados na curva bem relevante, estamos falando quase 85% da carteira, né? Só que ele veio num cenário, como o Sérgio falou, 24 saiu a resolução, né, nos permitindo comprar novamente os títulos e marcar na curva, então a taxa média da carteira dele é maior do que o BD, por quê? Porque ele entrou num momento muito favorável, né, com taxas bem mais elevadas. Então, quando você pega o retorno no mês, isso faz diferença, né? Isso faz diferença. E o outro ponto também, ele não tem imóveis e ele tem uma exposição maior em risco quando você compara com o plano, né, BD. Por exemplo, agora que nós decidimos... Marcelo, isso justifica aí o plano CV está bem acima da meta em relação ao plano CV? Sim. Principalmente, né, com esses últimos IPCA, né, que você pega uma taxa superior na média ainda, acrua ainda a variação do IPCA, então você tem um retorno maior ainda quando você compara, né, com uma taxa mais baixa. Então isso, né, isso responde, inclusive, quando a gente tem uma apresentação que a gente faz, que é o ranking, né, a gente compara o plano CV na modalidade, né, contribuição variável, com vários planos CVs de mercado. E no acumulado até o mês de abril, o CV está em 10º lugar, né, estamos falando de 174 planos, né, é um material que a Adis disponibiliza. A Adis é uma empresa de consultoria, né, para fundos aí de previdência, tem vários planos, né, que eles prestam consultoria, inclusive de investimento, e o plano CV está em 10º lugar, né, justamente pelas suas características, né, sua característica da carteira. E como eu disse, a renda variável. O plano BD, como ele é um plano que ele, né, ele tem uma obrigação muito maior do que o plano CV, né, mais sai recurso do que entra, então você precisa de liquidez no plano. Então muitas vezes você não consegue fazer esse tipo de alocação mais arriscada, porque você pode comprometer. Né? Então, né, o CV não, o CV já tem um espaço maior, a gente tem recebimento de contribuição, então isso já dá uma diferença na sua característica. E o plano família, assim, dos 3, é o que a gente poderia até arriscar mais ainda. Só que ele está em fase de construção, né? A gente superou agora 50 milhões. 52 milhões. 52 milhões, tá? Então, ele está crescendo, né, gradualmente. Mas a gente já botou um pezinho de renda variável nele, tá? Então, ele tem um espaço maior, né, para risco, né, quando você compara com os outros planos. Lembrando que, quando a gente fala risco, a gente tem já um perfil muito conservador na CAPEV, né? A gente... Toda vez que a gente fala vamos aumentar a posição renda variável, a gente coloca bem porque vamos primeiro gradualmente, conforme vai caindo a gente vai aumentando, tal. Subiu demais a gente sai, a gente não pega nenhum amor pela nossa posição, por mais que a gente fala desse horizonte de longo prazo, mas o horizonte de longo prazo ele é formado por vários movimentos de curto prazo. Então, você não pode muitas vezes, quando a gente tem uma variação da bolsa, como nós já fizemos no passado, bem superior à sua meta atuarial e o ano nem encerrou ainda, o ideal é a gente realizar isso, colocar esse resultado, né, para a gente buscar outras oportunidades. E a gente sabe que no Brasil a volatilidade é absurda,
Então, muitas vezes você perde uma oportunidade aqui, mas logo, logo aparece outra. Né? Então, acho que essa gestão é meio ativa. Diretor Antônio Jorge, o Marcelo tocou num assunto interessante, tá? Nosso ouvinte também tem vários assuntos. outra curiosidade aí. Quem tem plano de família lá na sua família? Mas lá em casa todo mundo tem. Logo quando lançaram esse plano de família, o Sérgio me ligou logo e falou: olha, você tem aqui um plano que agora você tem que colocar seus filhos, tem uma meta para bater. Eu falei, pô, mande aí que eu vou colocar. Eu acho que foi nos primeiros, pelo menos no primeiro ano de lançamento nós já entramos, muito satisfeitos com a performance do plano, o plano que vem entregando. Até tem um pedido para a nossa turma lá que faz a parte de alocação de recursos, né, dentro de porque é uma meta desafiadora. Eu já conversei com o Sérgio, né, a meta do plano família é uma meta bem 105% do CDI, não é fácil de se alcançar. A gente que trabalha nessa parte de sem comprar papéis de risco muito elevado, dentro de uma lógica de risco-retorno ali razoável que se espera, né? Ele vem performando bem. Eu tenho pedido muito para nossas equipes, inclusive, conversar, estreitar relacionamento aí com a CAPEF. E eu queria aqui já abrir um parêntese, Alcino, para agradecer toda a parceria que nós temos celebrado com a CAPEF, tanto do posto institucional, né? A CAPEF é parceira dos fundos de investimento do banco, está sempre olhando as nossas posições, a possibilidade de alocação de recursos, e o que eu tenho dito sempre é, temos a condição de apresentar produtos que façam sentido para a CAPEF, né? Mas sou muito grato por todas as oportunidades de diálogo, de conversa nesse sentido, e também a CAPEF tem nos aberto muito essa possibilidade, essa troca aí entre as equipes, conhecer as estratégias de investimento, tem sido muito solícito o Marcelo, sua equipe, o Sérgio. Nós estamos lá no Banco do Nordeste, Alcino, como eu disse, né, a gente vem enfrentando aí um crescimento robusto nos últimos meses, eu diria até anos, mais particular nos últimos meses. Nós saímos nos últimos 16 meses, né, no ranking Ambima, que avalia as gestoras do Brasil de uma forma geral. São mais de 1.000 gestoras em avaliação, né? Ela publica um ranking mensal. Quando nós chegamos ali em fevereiro de 25, nós éramos a posição 60ª, né, dentro de todas as gestoras do país, e hoje nós estamos na posição de 44ª. Então nós subimos 16 posições em 16 meses, e isso é muito também por conta da compreensão das equipes que a gente precisa entregar mais, precisa performar mais, ajustarmos a nossa grade de produtos, buscarmos outro perfil de investidor que não somente aquele perfil que já está consolidado, aquele perfil mais conservador, buscarmos desatrelar um pouco a nossa diretoria de investimento do crédito do Banco do Nordeste. Temos a capacidade de oferecer produtos para os nossos clientes que eventualmente não seria crédito do Banco do Crédito. Saímos um pouco daquela lógica de só termos a condição de oferecer o nosso produto dentro de uma lógica, de uma construção de que tem que ser reciprocidade do cliente que é cliente do crédito, então por conta disso ele tem que também fazer algum aporte. Não. Nós temos que ter produtos que tenham convencimento pela sua performance. Então nós estamos trabalhando muito essa questão da grade de produtos, buscando conhecer tese de investimentos. É lógico que você não forma equipe, você não forma conhecimento da noite para o dia. E a estratégia nossa é buscarmos nos cercar daquelas pessoas que fazem muito bem feito. Casas, a gente tem visitado muitas casas em São Paulo. Isso também está na nossa tônica da conversa com a CAPEF, de entender quem é que performa, de entender quem é que performa no crédito privado, de entender quem é que tem boa performance em produtos de renda variável, de entender quem é que performa de uma outra tese que o Banco do Nordeste não atua, para que a gente possa fazer alocação direta com esses fundos, né? E termos a condição de ter uma rentabilidade interessante e termos produtos que sejam adequados para diferentes níveis de perfil. Tem aquele perfil que é high grade, tem aquele perfil que é high yield, tem aquele perfil que tem uma expectativa de retorno num prazo maior, tem aquele perfil que quer receber mais no curto prazo com baixa volatilidade. Então é esse trabalho que nós temos feito. E eu acho que a gente tem tido êxito aí nesse período que estamos à frente da diretoria. Muito bem. Sérgio, o Plano Família hoje tem 6.700 participantes, né? Estamos com os patrimônios de 52 milhões de reais, não é? E crescendo muito rapidamente, né? Isso é muito interessante, né? Temos parcerias aí com a Camaed Microcrédito, com o INEC, com a Camaed Saúde, com a Camaed Corretora, a quem a gente agradece aos dirigentes dessas empresas, né? Mas, Sérgio, o Plano Família, além de um excelente plano de previdência, é um segmento forte de investimento também? Sim, eu acho que é uma boa oportunidade de investimento, sabe, pessoal? Não só como planejamento do futuro, né? Eu tenho defendido isso, que é assim, quando você olha quantos produtos de investimento você tem no mercado que tem entregado consistentemente, né, desde que ele foi lançado ali, vamos botar 2024,
até hoje, né? Ele foi lançado em meados de 23, mas ele é uma fase pré-operacional, 24 até hoje. Ele ultrapassa, acho que 107% do CDI, se eu não me engano é isso. Então, você tem 24, 25 e 26 mais 4 meses, 107% do CDI, numa época em que CDI crescente, subindo, alta, né? Então, é uma alocação interessante do seu recurso, né? Lá em casa também todo mundo tem plano de família, né? A mulher e as duas meninas, né? E aí, não só com o planejamento do futuro, mas você recebeu uma grana e, poxa, não tem uso para ela agora, né? Vou juntar aqui uma grana para trocar meu carro, ou então recebi uma restituição do imposto de renda. Você pode, como alocação de recursos, independente das suas outras oportunidades lá nos fundos do banco, em outros lugares, mas pense no plano de família como uma oportunidade também. Você pode colocar essa sua restituição de imposto de renda, esse extra que você recebeu, essa sua renda variável, uma venda de alguma coisa, você coloca o dinheiro lá no plano de família. Não, Sérgio, mas aí se eu colocar, eu só vou tirar quando eu me aposentar. Não, isso não está lá. Isso é um aporte extraordinário. Esse aporte extraordinário, você no outro mês você pode pedir para resgatar. Então você coloca lá, você vai se beneficiar, se você já tem esse plano desde o início, né? Da progressão da tabela do imposto de renda, né? Dependendo em qual momento você vai fazer esse saque. E você vai se aproveitar dessa rentabilidade que eu estou dizendo aqui, que a meta é 105, mas tem conseguido entregar 107, né? Então, acho que é uma oportunidade de investimento, sim. Também como investimento, não só como planejamento futuro. Obrigado. Bom, pessoal, aqui a gente recebeu também algumas perguntas, né, muito interessante. Agradecemos aí aos nossos participantes que fizeram algumas perguntas e a gente vai trazer aqui essas perguntas para a mesa, tá? A primeira pergunta, ela vem do Márcio Carvalho de Sena. Ele pergunta sobre aquele descasamento pontual que aconteceu no início do ano entre a inflação usada nos títulos públicos e a inflação das metas atuariais. Na prática, que ele quer entender. Isso preocupa a CAPEF? E como a gestão trabalha para reduzir esse tipo de distorção de curto prazo? E aí, Marcelo? Sai dessa agora aí. Esse é um ponto que a gente recebe bastante dúvida em relação a essa diferença, né? Primeiro, assim, tem dois pontos acho que tem que ser analisado. As NTNBs, como eu disse, a gente tem mais de 80% de alocação, né, dentro das carteiras dos planos. E essa NTNB, ela tem uma característica, porque ela... como é que é feito o cálculo dela, né? Ela é calculada pela taxa real que a gente comprou, mais a variação da inflação. Só que essa variação da inflação, existe um índice chamado VNA, que é o valor nominal atualizado, que é disponibilizado, né, pelo Tesouro, que ele justamente corrige essa NTNB no período. Só que ela, como o mercado dia a dia negocia esse título, não dá para você esperar o mês seguinte, que o IPCA ele é divulgado no mês seguinte até o 10º dia, né, útil do mês. Não dá para você esperar o IPCA sair para você voltar para a negociação. Você precisa trabalhar com uma expectativa. E aí entra a Ambima, né? A Ambima tem um grupo técnico, né, dentro que faz uma captura, né, de projeções, né, dos analistas, e ela divulga um IPCA todo mês, ela divulga duas vezes no mês, onde o mercado se utiliza desse IPCA para poder negociar. Então, muitas vezes que a gente viu, como eu falei, fevereiro e março, que era em fevereiro, a projeção da Ambima começou com 0,45, foi para 0,60 e quando saiu o IPCA foi 0,70. Então, aí você já teve uma diferença. Aí, quando você calcula a meta atuarial, ela é calculada pelo IPCA efetivo, que é o 0,70. Mas o título ele foi corrigido, né, por esse mecanismo, né, com uma inflação mais baixa pelo VNA. Essa diferença não é prejuízo, nada, a gente acaba recuperando isso no próximo mês, ele pega essa diferença e descarrega no mês seguinte. Só que como você teve aqui, né, fevereiro, né, um IPCA maior, março foi a mesma coisa, a projeção era começou com 0,30, subiu para 0,70 e o IPCA veio 0,88. De novo, segundo mês que você tem um IPCA efetivo maior do que a projeção. Então, a meta é corrigida por 0,88 e os nossos títulos foram corrigidos por uma média de 0,70 a 0,60. Então, essas diferenças, não tem como a gente, né, neutralizar isso, porque é uma característica da carteira, do título, né? Mas a gente tem a recuperação no mês seguinte. Então, quando você tiver uma inflação, né, ou estável ou mais baixa efetiva em relação à projeção, aí o efeito é contrário. Né? Aí a carteira rende mais do que a meta atuarial.
né? Então a gente, ao longo do ano, o mercado vai se equilibrando. Mas você pode ter momentos assim dentro do ano, né, que a gente vai ver um descorrelacionamento maior entre, né, o título. Acho que se eu puder completar, não nos preocupa. Não, tá, não nos preocupa. Não nos preocupa, Márcio. Fique tranquilo, não existe preocupação. É do jogo e do negócio. Ano passado também, Oceano, não sei se você se recorda, nos primeiros meses do ano, também os mesmos meses, fevereiro, março, abril, a gente teve ali acho que fevereiro e março, abril não. A gente teve um momento em que o plano BD, particularmente, também não estava conseguindo bater a meta por conta desse descasamento do VNA, né, da taxa que corrige os títulos e a inflação efetiva, tá bom? Então, com o acumulado dos meses, quando você está 1 mês, 2 meses, 3 meses trazendo a rentabilidade do plano, o período é curto e aí o impacto é maior. Mas quando tiver com 9 meses, 10 meses, a inflação não se espera que agora o próximo prazo seja 0,90. Pelo contrário, agora em maio eu acho que está 0,40. Agora é 0,60, acho. Está mais baixo do que mais baixo, tá. mais baixo do que o efetivamente. 0,40. Do que o que estava efetivamente observado em abril. Então, quando isso acontecer, aí o nosso título vai passar ali 15 dias rendendo a 0,67 em abril. Para uma inflação de 0,40. Então, vai descarregar e a gente vai bater a meta com sobra. Tá? Isso é um efeito contábil. Ok. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Diogo Alencar, dirigido ao diretor Antônio Jorge. Ele pergunta sobre a atuação do banco junto aos RPPS, os regimes próprios de previdência de estados e municípios. Né? Antônio Jorge, como está hoje essa frente? E por que esse relacionamento com os RPPS vem crescendo tanto? Pois, isso é uma excelente pergunta. Agradecer ao ouvinte a pergunta. Recentemente, agora em dezembro, saiu uma resolução do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, né, que revisitou a política de investimento dos RPPS, né, definiu novas regras, né, e essa resolução ela passou a valer agora em fevereiro de 2026. Isso dá aos bancos, o Banco do Nordeste particular, que trabalha com a questão da governança de uma forma muito forte dentro dos seus princípios e valores, uma condição diferenciada em termos de se apresentar a esses RPPS como um provedor de soluções às suas alocações de recursos. Né? Na prática, o que essa resolução trouxe, diferente da resolução anterior, é que governança ela deixou de ser uma recomendação e ela passa a ser uma obrigação dos RPPS para alocar um conjunto de ativos que ele não conseguirá alocar se ele não tiver um nível de governança adequado. Essa resolução também ela impôs a necessidade de você ter, dentro dos bancos S1 e S2, pelo menos um S1 e S2 como administrador gestor de fundos. Então nós tínhamos ali uma série de aplicações de recursos por parte desses RPPS que não tinha essa configuração. Você tem um S1 e S2 como gestor administrador. Eles tiveram que migrar, então? Eles estão tendo que fazer esse processo de migração. O banco vem sendo procurado. Tem um prazo? Tem um prazo. Das carteiras que já estão constituídas tem um prazo para migração, mas as novas alocações ela já tem que vir dentro de uma nova configuração. Então o Banco do Nordeste tem sido procurado por essas entidades para fazer lá no banco, como nós não fazemos a administração, passamos os gestores, né, dessas carteiras. Nós estamos com uma estratégia muito forte de visitas do RPPS. Tem também a questão do desconhecimento, sabe, Alcione? Bem na verdade, muitos RPPS aqui no Nordeste desconheciam o Banco do Nordeste, o Banco de Investimentos, né, a nossa atuação como gestor de recursos de tecidos. Você tem uma ideia, no ano passado, nós saímos aí de uma carteira, nós tivemos um crescimento no ano passado de 52%, só em 2025. Nós tínhamos ali uma carteira pouco abaixo de 1 bi, alguma coisa, e fechamos o ano com 1.900 e já estamos agora em abril, eu digo de AUM, né? Digo de patrimônio sob gestão, só de RPPS, né? E nós fechamos o ano em 1.900 e já estamos agora em abril com 2.300. Hoje nós somos, dentro do Nordeste, Sérgio, a quarta maior gestora de recursos de terceiro de RPPS do Nordeste. Ficamos atrás apenas do Banco do Brasil, da Caixa e do Bradesco. Superamos então no início do ano e a nossa expectativa é de que ao final do ano estejamos aí, se mantivermos essa captação líquida de em torno de 100 milhões de reais mês, que é o que fizemos nos 4 primeiros meses, né, saímos de 1.900 para 2.300, a manter esse ritmo, nós devemos superar os 3 bi de ativos sob gestão em dezembro, o que nos colocaria aí na terceira posição dentro da região de atuação do Banco do Nordeste como gestora de RPPS. Temos feito um trabalho de aproximação, capacitação das equipes, trabalhando muito fortemente com a nossa rede de agências, com gestores de governo que estão alocados nas superintendências. O Marcelo tem feito um trabalho brilhante nesse particular. Trabalhar na sua área, daqui eu estou falando, vai ter que trabalhar bastante. Tem que trabalhar muito, né? Esse é um desafio grande.
se você pegar, Alcione, né, como nós somos... Porque o Banco do Nordeste é um banco que tem atuação pela sua imposição mandatória, o banco precisa estar presente em todos os municípios da região Nordeste, na sua região de atuação, com crédito. Então, todo município da área de atuação do Banco do Nordeste tem pelo menos R$1 do Banco do Nordeste aplicado naquele município. E não faz sentido o Banco do Nordeste também não ter essa participação nos regimes próprios de previdência. Né? No momento em que nós somos uma casa de gestora de recursos de renda fixa, conservadora, uma gestão passiva, que busca ceder, casa muito com o apetite de risco dos regimes próprios de previdência, o que a gente tem feito visitas, conheço a nossa instituição, conheço o Banco do Nordeste, conheço os nossos produtos, nos deem a oportunidade de alocação e temos sido muito bem recebidos. Eu acho que esse é o propósito, né? Capacitação da equipe, visitar os RPPS, a legislação hoje nos ajuda. O que a RPPS busca é segurança, e nós entregamos segurança, nós entregamos qualidade de gestão, nós somos uma casa, como eu disse, né? Um banco de 74 anos de existência e 36 anos de diretoria de investimentos. E a considerar o que a indústria de fundos passou nos últimos meses, no final do ano passado, né? Muito, e aqui, né, é sabido por todos, né? Regimes aplicando em papéis de títulos privados com problemas reputacionais e impactando sobremaneira os resultados, eles convergem também, isso tudo converge para uma necessidade de buscar uma instituição mais segura, com maior credibilidade. E como eu disse, né, nós acabamos de ter agora em fevereiro, né, a renovação do nosso rating pela Moody's, né, que é uma das maiores casas de rating do mundo, né? Renovou o nosso selo de MQ2, que é o segundo melhor nível de avaliação, o que nos permite chegar em primeiro justamente a muita concentração em renda fixa, que para a RBS já é favorável. Né? Então, acho que tudo isso somado nos credencia, nos coloca, e isso tem se revestido em resultados junto aos RPPS. Temos feito eventos também, caras superintendentes, reunindo esse público. Eu acho que as estratégias têm sido assertivas, e é um público que a gente ainda quer crescer muito, porque vimos que há muito espaço para que o Banco do Nordeste possa atuar junto a esses regimes próprios de previdência sociais. Muito obrigado. Sérgio, tem uma pergunta aqui do Marcos Wilker. Ele pergunta sobre o momento da aposentadoria. Existe possibilidade de resgate integral no plano CV? E o que acontece com a parte da contribuição do patrocinador neste caso? Tá bom. Tudo bem, Marcos? Existe sim essa possibilidade. Sinceramente, eu não recomendo. Não é uma decisão do ponto de vista financeiro das melhores. É claro que cada um conhece sua realidade, tá, Marcos? Mas existe a possibilidade. A parte do patrocinador, a depender do seu tempo de vinculação ao plano, você recebe de 5% a 50% da parte do patrocinador, né? Tem uma tabelinha. Né? Quanto mais tempo, você chega até 50%, né? Se você chegar a 30 anos de vinculação ao plano CV, você vai poder resgatar a sua parte integralmente, a do patrocinador 50%. A gente entende que não é uma decisão tão sábia do ponto de vista financeiro, né, Alcione? Porque você vai sempre perder uma parte do patrocinador. Fora o impacto do imposto de renda, dependendo da situação. O imposto de renda, você deixar de ter uma renda no futuro, no momento em que provavelmente você não estará mais tão ativo ou com tanta disposição, né, para o trabalho, né, porque você vai estar com a idade mais avançada. Né? Então, se essa for uma decisão, assim, eu quero, não preciso, tem alguma questão minha pessoal ou de saúde em que eu não vou ficar por mais tempo, não pretendo receber uma aposentadoria por 20 ou 30 anos, eu sugeriria que você avaliasse a possibilidade de fazer uma portabilidade para um outro plano, tipo plano família, em que você vai poder, da mesma maneira, resgatar a sua parte, e a do patrocinador você vai receber em renda, você não vai perder. Né? Então, acho que se for, em último caso, a decisão do participante, Alcione, que ele avalie a possibilidade de fazer uma portabilidade. Nós tivemos alguns participantes, né, agora nesse último PDV do banco, Antônio Jorge, em que alguns participantes do plano CV fizeram essa opção. Um planejamento, né, ele já tinha BD, portou o CV, vai receber o CV por um período de plano tempo. família, né, Sérgio?
vai receber o dinheiro do CV no Plano Família por um período de tempo lá definido, 20 anos, 25 anos, 15 anos, tem vários casos lá, tá, Antônio Jorge? Resgatou uma parte do dinheiro, então... O plano de família é muito flexível com relação Exatamente. à questão de você estabelecer esse prazo de... É uma decisão de investimento e planejamento de da recuperação. receber, né? Bom, tem mais uma pergunta rápida aqui do Magno Kennedy e uma resposta rápida também, diretor Sérgio. É possível fazer aporte de recursos no plano BD? Não é possível fazer aporte e não tem vantagem nenhuma, né? O plano BD, pessoal, é um plano de benefício definido, ou seja, ele é mutualista. Todo recurso que você coloca lá, ele é vertido para a mutualidade, para todos, tá? Então, no plano BD, o seu benefício, a sua aposentadoria, o valor da sua aposentadoria, da sua pensão, não é exatamente definido pelos seus aportes, mas sim por uma regra que está lá definida no acordo de 2003, né, em que se definiu qual seria o valor do benefício de todo mundo, independente dos seus aportes. É lógico que tem uma conta que você faz, que é pegar o quanto a pessoa contribuiu, corrigir pela taxa de juros, pelo INPC mais um, e aí o que for maior das duas coisas, né? Mas não tem vantagem nenhuma. Não. Bom, a gente está finalizando aqui o nosso CAPEF Cash, né? Agradecer aqui ao Marcelo pelo trabalho, né? Pela dedicação aí à CAPEF também, né? E a preocupação com os nossos investimentos, e também por esse momento. Agradecer ao diretor Sérgio, que também tem dado uma contribuição excelente aí à nossa entidade. E pedir aqui ao nosso diretor Antônio Jorge para fazer um encerramento aí do nosso primeiro CAPEF Cash. Não, primeiro, se me permita, parabenizar a CAPEF, a gestão da CAPEF, pelos resultados que vem alcançando nos últimos anos. Eu sou uma pessoa que acompanho os números do banco, o da CAPEF, como patrocinado, né, como beneficiário, na condição de patrocinado na minha pessoa e da minha família, como o Sérgio me colocou, porque tenho também filhas que fazem parte como família, a gente acompanha de perto, a gente percebe a seriedade, o zelo, o compromisso que essa gestão tem com a entrega, com o resultado, com fazer a coisa bem feita. Isso nos dá muita tranquilidade, né? Então eu queria aqui, primeiramente, parabenizar toda a gestão da CAPEF pelo profissionalismo que trata esse assunto, que é tão caro para o funcionário, para os seus assistidos, que é a Previdência, né? Parabenizar também a CAPEF por esse momento, por a disponibilização desse novo canal de comunicação aí com o seu público, como você falou, a sociedade em geral, aqueles que se interessam pelo tema, que querem conhecer um pouquinho mais, falar sobre investimento, ouvir sobre investimento, falar sobre previdência. Eu acho que é mais um canal qualificado. A CAPEF tem profissionais que têm plena capacidade de diálogo qualificado com a sociedade de forma geral, em particular com seus associados, mas passa-se também, eu acho, certamente será um canal que será assistido pela qualificação do debate, do que será provocado. Então, agradecer o convite, a oportunidade de nós estarmos aqui hoje falando um pouquinho sobre investimentos, apresentando também a oportunidade aqui um pouquinho do Banco do Nordeste de investimentos, né? E dizer que fico à disposição também, Alcione, para outros eventos dessa natureza, mas eu acho que aqui ficam meus agradecimentos e meus parabéns pela iniciativa, mas sobretudo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela CAPEF nesses últimos anos, que o Marcelo chegou a citar aqui, né? Só o plano CV nesse ano é o 10º plano do país, dentro de mais de 120 planos que são acompanhados aí pela ATOS. Isso faz parte isso é resultado de um compromisso com o resultado, com entrega, e eu preciso fazer essa distinção aqui, essa referência. Então, parabenizo a todos e me colocar à disposição para outros momentos dessa natureza que eu acho que são importantes para essa relação com o seu associado. Obrigado. Bom, então a gente finaliza aqui o nosso primeiro CAPEF Cash, né? Com certeza teremos outros episódios, né? E rico como este foi. Agradecer aí pelo debate dos participantes, né? E pedir aqui ao diretor Sérgio para entregar uma lembrança ao nosso diretor Antônio Jorge. Uma lembrancinha aqui da CAPEF para você lá, tá? Obrigado, Jorge. Obrigado. Valeu. Aí dizer também que nós temos o Banco do Nordeste nas nossas redes sociais, a gente também tem um programa aí que está sempre falando sobre investimentos, aproveitar aqui a oportunidade, né? Porque eu acho que soma-se, né? Nós também temos aí conversas que rendem, é um modelo de podcast também. Por favor, nos acompanhe também nas redes sociais, o Banco do Nordeste, os seus canais de comunicação, que fala sobre investimentos, fala sobre essa temática. E eu acho que é interessante também vocês estarem acompanhando nossas iniciativas. A gente vai colocar o endereço aqui
do YouTube, Né? do YouTube do banco, da Os CAPEF canais, também, nós vamos estar com essa divulgação. Se inscreva aqui no canal também, né? Isso, Se inscreva no canal, isso aí. Dê like, hype aí, né? Faz aí, né? Sim. Movimento. Exatamente. Muito obrigado, Obrigado, ouvinte. Muito obrigado a obrigado, todos. participantes.